Cada uma das figuras, 1, 2, 3 e 4, a seguir, indica uma espira condutora ideal e o sentido da corrente elétrica induzida na espira. Então, nós sabemos que correntes elétricas geram campo magnético. Agora, tem o outro lado também. Quando um circuito, ele não precisa ter fonte nem nada, né? Eu posso ter apenas fios e um LED, por exemplo, né? Quando a gente tem um circuito e existe externo a esse circuito uma fonte que faz com que o fluxo magnético desse circuito seja variável, a gente tem então uma corrente elétrica. Basicamente, né, numa linguagem mais, assim, uma troca de ideias mais simples, é o seguinte: a gente pode ter, por exemplo, um circuito só com fio e uma lâmpada, sem a bateria mesmo, né? E se eu pegar um ímã e ficar aproximando, afastando, aproximando, afastando, aproximando, afastando, nesse circuito, o fluxo magnético, né, que tem a ver com o quê? A quantidade de linhas de campo que penetram nesse circuito vai ser variável. Quando tem essa variação das linhas de campo, a gente vai ter uma corrente elétrica induzida, tá? Então essa questão tem um ganho teórico muito interessante, que é corrente elétrica gera campo magnético, né? E quando a gente tem uma variação de fluxo magnético num circuito, a gente também consegue gerar corrente elétrica. Então a gente pode falar que campo magnético, ou a sua variação, a variação do fluxo magnético, vou escrever assim, ó, variação do fluxo, geralmente fluxo tem essa letra φ, a variação do fluxo magnético gera eletricidade. Ou eletricidade gera magnetismo e magnetismo gera eletricidade. Por isso que a gente chama de eletromagnetismo, né? O campo elétrico, o campo magnético, eles têm uma relação muito íntima, digamos assim, tá? Vamos lá então. E aí, o que ele diz aqui, né? Ele diz que tem um ímã com a face norte se aproximando da espira. Aí na figura 2 tem um ímã com a face norte se afastando. E na 3 é o ímã com o sul aproximando. E a 4 com o sul afastando. Legal? Cada figura indica um ímã e o vetor de deslocamento, de aproximação ou afastamento do ímã. Gente, se eu tiver um ímã super potente do lado de uma espira e esse ímã estiver parado, não tem eletricidade. O que faz com que os elétrons do fio de cobre se movimentem é justamente o movimento desse ímã. Legal? E ele quer saber, então, quais são as figuras que o sentido da corrente elétrica está correto. Quais são as figuras que têm esse sentido correto da corrente elétrica, né? Porque não é possível que a corrente sempre seja no sentido anti-horário, como está aí, né? No sentido horário, né? Como está aí, melhor. E aí, como é que a gente faz isso? Bom, vamos lá. A tendência é o ímã voltar para onde ele estava. Isso é chamado de freio magnético. É uma tendência, ele volta. Então, se eu tenho a face norte se aproximando da espira, a tendência é esse ímã voltar. E uma coisa interessante, por que ele volta? Como vai ter corrente elétrica na espira, lembra que corrente elétrica gera campo magnético? É esse próprio campo magnético gerado na espira que vai repelir o ímã. E como é que a gente faz para ter repulsão? Tem que ser o mesmo polo que tem que estar olhando para o outro. Então, o campo magnético gerado por essa corrente elétrica na espira tem que ser assim, ó, tem que ser norte nessa face e aí sul aqui. De novo, para que fique bem claro isso, né? Por mais que seja muito complexo do ponto de vista, assim, é muita imaginação, né? Mas o que importa é, essa espira, a partir do momento em que ela tem uma corrente elétrica e ela gera campo magnético, ela é um ímã. A gente chama isso de eletroímã. Ímã devido à eletricidade. E todo ímã tem polaridade. Se eu sei que esse ímã está se aproximando da espira, eu sei que ele tende a voltar. Então significa que o campo magnético da espira é norte aqui, porque norte repele norte, e sul aqui. Agora vamos lembrar da regra da mão direita. Lembra que o seu dedão ele vai apontar para a corrente elétrica e os 4 dedos vão apontar para o campo magnético? Então, o que vai significar isso nessa questão, né? Se eu tenho, por exemplo,
a minha corrente elétrica apontando para cima aqui, como é esse caso, eu vou desenhar um dedão aqui, ó. A corrente elétrica está para cima, vou desenhar de preto aqui, a corrente elétrica para cima, que é essa figura aqui, eu estou pegando bem nesse ponto, tá? Deixa eu só, pronto, beleza. Agora eu quero que você gire o seu punho. Novamente, eu não sou um bom desenhista, mas é como se aqui fosse a sua mão, né? Os seus dedos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, enfim, são os seus dedos. Se eu boto mão direita, hein, galera? Se o seu dedão tá para cima, quando você girar o seu punho, você vai perceber o movimento de girar o punho é onde estão as linhas de campo magnético, tá? Quando você gira o punho, você percebe que o campo magnético está fazendo isso. E aí? E agora como é que a gente vai fazer nessa questão? Nessa questão está ao contrário, né? Como assim, professor, ao contrário? Você percebe que nessa questão, o campo magnético, ele está, como é que a gente pode entender? Ele está indo no sentido oposto, né? Ele está fazendo como se fosse... é interessante, vocês não estão vendo a minha mão, né? Mas se eu pegar o meu dedão e eu girar o meu punho, eu vou perceber... Se a minha corrente fosse para cima, né, quando eu giro o meu punho, eu vou completar, eu percebo que essa linha está entrando na espira. Né, e aqui não, aqui ela está saindo. Ó. Olha só para a espira. Bota o seu dedão aqui. Bota o seu dedão aqui. Gira o seu punho. Você vai perceber que seus 4 dedos vão entrar. E assim seria o campo. Então aqui está oposto ao que de fato acontece. Legal? Gira o seu punho, você percebe que os 4 dedos vão para a esquerda. E esse é o grande problema. Os 4 dedos vão para a esquerda. Nessa questão, a gente tem o campo magnético, como ele sai do norte e chega no sul, ele está indo para a direita, aqui na espira. Então, essa está errada. Tá? Eu vou fazer isso com as outras 3, que isso vai fazendo mais sentido. Vamos olhar para 2. A 2 é o ímã com o norte se afastando. Como eu quero que o ímã retorne, significa que o campo magnético gerado pela corrente elétrica na espira vai ser sul aqui e norte aqui. Isso vai atrair o ímã de volta. Sempre a tendência é o ímã voltar para onde estava. Agora vamos de novo. O que eu quero que vocês façam agora, né? Eu quero que vocês simplesmente peguem o dedão e coloquem para cima. E aí você vai perceber automaticamente que o campo magnético vai novamente para a esquerda, igual na questão anterior. Se você botar o seu dedão para cima, ó, o campo magnético ele vai da direita para a esquerda. E é justamente o que acontece aqui, porque ele sai do norte e chega no sul. Então essa está correta. Agora, olha o que é fácil, galera. Aproximar a face norte é igualzinho a afastar o sul. É como se fosse menos com menos. Aproximar é o oposto de afastar. Norte é o oposto do sul. Então, dá na mesma. E esse aqui não é o norte se afastando? É igual o sul se aproximando. Legal? Então, a situação 1 é igual à situação 4. E como a 1 está errada, a 4 também está. A situação 2 é igual a 3. Como a 2 está certa, a 3 também está. Legal? Então, a 2 e a 3 estão corretas. Eu vou fazer a 3 para que vocês percebam isso daqui. Olha, eu tenho o sul se aproximando. Então, como é que o ímã volta? O ímã volta se aqui for sul e aqui for norte. E aí fica igualzinho esse raciocínio. E a 4, professor? Eu tenho o sul se afastando. Como é que esse ímã retorna? Se aqui for norte e aqui for sul. Tá bom? E aí, como é que a gente corrige o erro da 1 e o erro da 4? A corrente elétrica, ela está no outro sentido. Ela está no sentido anti-horário. Legal? Então é isso. Quando a gente tem norte aproximando ou sul afastando, é corrente anti-horário. Quando a gente tem norte afastando ou sul aproximando, a corrente fica no sentido horário. Questão complexa, né? A gente chama isso de lei de Lenz. Lei de Lenz. Dá uma gugada aí que vale a pena, pessoal. 2 e 3 corretas, então. Esse é o gabarito. Espero que vocês tenham gostado. Abraços e bons estudos.